formação profissional do homem na terra, nas escolas e universidades, a cadeira espiritualidade. É o primeiro passo. Espiritizar é um pouquinho mais na frente. Por favor. O Espiritismo fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, e no meio do qual vivíamos sem saber, as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e por conseguinte, o destino do homem depois da morte, constitui verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Eis um tema que nós, com muita propriedade, estudamos ele, mergulhamos nessa estrutura para falar da impossibilidade de que a consciência se destrua. Esse tempo de formação de um novo modelo de consciência vai nos libertar dessa estrutura aqui, e nós vamos compreender que só a vida plena, vida total, vida estuante, vida em abundância. Isso se faz nas casas espíritas, dia a dia, mês a mês, semana a semana, mês a mês, ano a ano, para que nós possamos sair da ignorância. Por isso que é um núcleo de estudo, de pesquisa permanente, com uma vasta pesquisa em obras de vários tempos, particularmente a partir de 1857. Por favor. Mestre em pedagogia, de uma belíssima capacidade de apresentar a sua estrutura de pensamento, escreve na introdução de O Livro dos Espíritos: acrescentemos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa hora de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar ao resultado. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade desse livro. Nós temos e estamos a ver acontecer nessa cultura espírita pelo mundo, pelo Brasil afora particularmente, esta conscientização. Aqueles que recebemos com muito carinho, a sociedade tem cada vez mais procurado respostas para a dor, para o sofrimento, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Uma sociedade que beira a desestruturas emocionais. Augusto Jorge Cury, psiquiatra, psicólogo, escritor brasileiro, na sua obra Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, capítulo número 5, A Escola dos Nossos Sonhos, ele fala lá desse momento de muita dor, dessa transição para a beleza que nós estamos vivendo. Faz uma estatística do nível emocional dos senhores professores brasileiros em sala de aula. Quando a estatística se lhe apresenta, ele descobre 50% dos nossos professores em sala de aula apresentam mais de 10 sintomas de estresse. E diz na sua obra: esses professores precisam urgentemente de internar-se para tratamento psicológico. Jornal do Comércio de Recife, dezembro, primeira página: Conselho Regional de Medicina apresenta uma enorme preocupação pelo altíssimo nível de depressão na área médica. Os senhores professores doutores, essa não dá mais para ficarmos de braços cruzados sem tomarmos uma posição para essa modificação. É possível ser feliz. É possível ter saúde psicológica, orgânica e econômica. Os 3 pilares de saúde. Nessa proposta que o professor Vivai tão brilhantemente apresenta para a sociedade da Terra, essa conscientização nas nossas casas espíritas é fundamental para melhorarmos a qualidade do trabalho dentro das nossas instituições. Porque sempre será possível fazer melhor.
sempre será possível melhorar a qualidade de trabalho. Joana de Ângeles, nossa educadora, dentro dessa proposta psicológica profunda que ela trabalha, em determinado momento, apresentou uma mensagem sobre qualificar, espiritualizar, qualificar e humanizar, dentro do centro espírita. Qualificar, espiritizar, humanizar. Então é com carinho imenso que eu vejo com alegria a sociedade espírita no Brasil cada vez mais está consciente desse projeto. Temos esse entendimento, lançando-nos de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande. Nós temos sim uma proposta de contribuição para todo o universo de percepção e ciência, na sociologia, na filosofia, na psicologia, no direito, na antropologia, em todos os ramos do pensamento humano, na estrutura acadêmica, na estrutura médica, para juntos fazermos o encontro de Jesus com toda a sociedade do planeta Terra. Isso vai acontecer. Século XXI, dizem os educadores, nós teremos a aceleração desse processo. Daí, cada vez mais, agradecer a Deus a feliz oportunidade desses encontros, para vermos a casa espírita, os trabalhadores espíritas, felizes, em harmonia, em paz. Se quiser. Espírita estressado, meus pêsames. Por favor. Primeira pergunta do livro dos Espíritos. Que é Deus? Como eu disse, o carinho de vocês, a paciência, tomara que o relógio pare, para que a gente possa fazer uma introdução e entrar num tema bem profundo, que é ação e reação. Que é Deus? Eu disse ontem que nós temos que fazer uma revolução com relação à percepção humana de Deus, para sairmos daquela estrutura judaico-cristã de um Deus que pune, de um Deus que castiga, de um Deus vingativo, para um Deus que ama. Deus é amor. O mestre amado, Jesus, que veio à terra para falar deste Pai querido, nos ensinou: Deus é amor. O Pai é infinitamente bom. Por que chama de bom? Livro dos Espíritos, para mandarmos para o inconsciente e fazermos a reprogramação mental, sem a qual nós não nos libertaremos do sofrimento. O sofrimento foi uma opção nossa. Paciência. Não encontramos educadores que nos libertassem das viciações mentais, dos hábitos adquiridos nesse processo de caminhada. Chegamos aqui, no presente momento, 50 mil anos tem vocês, no mínimo. O mais novinho aqui tem 50 mil anos, num tempo que não existe. Dias, horas, meses, anos, esqueça, existe não. É uma convenção, é uma estrutura psicológica para termos um alinhamento psíquico. Hora, dias, meses e anos é condição humana. Quando eu falo 4 bilhões e 500 milhões de anos, em relação à eternidade, não existe. Como nós não temos estrutura para entender tempo, paciência, vai pesquisando, se vai lendo para melhorar um pouquinho. Quem se interessar pelo tema, o professor Emílio Corrêa de Miranda escreveu o livro A Memória e o Tempo, para a gente ter um pouquinho de alguma coisa dessa noção. Portanto, eu falo para a Assembleia de 50 mil anos. Pode ter 2 anos de idade. 2 anos só vai enganar papai e mamãe e vovô. São almas velhas, com experiência mais. Que é, por favor. Aí está a resposta dos nobres e amorosos espíritos superiores, que com o espírito de verdade e uma plena de espíritos em nível de consciência de beleza, responderam para o professor Rivaldo: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas,
Tradução do professor Herculano Pires. Cada um de nós procura o tradutor que mais lhe agrada, já que tradução é uma coisa muito séria. Os escritores chamam os tradutores de traidores. Não é fácil, porque você pega o livro dos Espíritos, dependendo de tradutor, você vê uma diferença enorme. Como todos eles mesmo. Deus, a minha preferência é Herculano Pires. É a inteligência suprema que fala primeiro de todas as coisas. Por favor. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Allan Kardec perguntou. Aí já na pergunta número 10, da primeira a 10, não dava para colocar todo o material, eu coloquei só a primeira, e o que é muito interessante saber, será que você pode compreender a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas? Por favor, não falta-lhe para tanto um sentido. Seria a mesma coisa que eu pegasse um companheiro com deficiência visual de nascença e pedisse a ele para definir as cores. Ele não tem o veículo que levaria a ele a percepção das cores, ele não tem a visão, e como não tem a visão, ele não tem como identificar as cores, porque o sentido da visão lhe falta. Assim, a nossa relação para entender a Deus. Falou com Deus, conversou com Deus, viu Deus. Não dá, por enquanto, no nosso nível de consciência. Ele estava, durante o dia, em alguns momentos, ligado na TVC, parabenizando vocês aqui do nosso hotel. Você tem a TVC aqui o dia todo, e em determinado momento, estava assistindo Divaldo, os palestrantes, e um deles lembrou Allan Kardec na Revista Espírita e perguntou aos espíritos, dentre os planetas ligados ao Sol, qual é o mais evoluído? Eles disseram Júpiter. E Allan Kardec perguntou, se algum homem do planeta Terra fosse morar em Júpiter, qual era a condição dele lá? O espírito diz, do macaco. Para a gente ter ideia do nosso comecinho, do começo, ainda onde nós estamos. Mas não desanime não, que um dia você também será igual a Jesus. Daqui a uns 16 milhões de anos, 17, porque quando a Terra é formada, e a geologia diz hoje que é mais ou menos 16 bilhões de anos, Jesus já é o Espírito no nível de evolução que é. 16 bilhões de anos atrás. Você só tem 50 mil, 60 mil, eu alguns bilhões de anos aí na frente. Falta sentido. E nós humanos não pensamos. Às vezes, uma televisão, acontece um acidente aéreo e você vê no aeroporto uns chorando e outros agradecendo. Um diz assim, foi Deus que eu hoje perdi a hora, encontrei o trânsito engarrafado, cheguei aqui, o avião já tem aí. Aí eu fico perguntando em casa, e aí ele diz, foi Deus que me livrou. Aí eu fico em casa perguntando, e o que foi no teu lugar? Vai dizer o quê? Deus tirou tu e botou ele no lugar, foi Deus não se mete com isso. E a gente vai ver daqui a pouco como é que ele não se mete com isso. Por favor. O que é espírito? O que é que os espíritos podem nos dizer dessa estrutura? O que é espírito? Os videntes aqui não veem espírito nenhum. Se algum espírito aparecer para você, você o vê revestido por uma estrutura eletroeletrônica chamada perispírito por Allan Kardec, para que você possa identificar ele na estrutura mental que ele queira ou possa se apresentar. Ok? Definição do espírito está aí agora. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. Pode colocar lá. E qual é a natureza íntima desse princípio inteligente? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós ele não é nada.
porque não é coisa palpável, mas para nós é uma coisa. Ficar sabendo, nenhuma coisa é o nada. O nada não existe. Dentro da nossa estrutura de percepção, falta-nos também sentido para entender quem é espírito. Um processo de consciência em evolução, como veremos, criado por Deus, simples e ignorantes. E na questão de número 540 do Livro dos Espíritos, tem lá a informação que a evolução nasce do átomo ao espírito puro. Livro dos Espíritos, questão de número 540, quando Allan Kardec recebe dos Espíritos essa informação. Tudo no processo do universo nasce no psiquismo de Deus. Nós assim fomos criados. Os homens de ciência hoje, você pega a obra Memória das Células do professor Dr. Paul Pearson, lá tem um capítulo sobre energia de um neurologista chamado Dr. Sereni Milan, e ele vai dizer-se lá um pesquisador que não entende a existência de nada disso de espírito. Mas ele diz lá que o que mantém o átomo e uma célula com vida é campo de energia. Átomo, célula, moléculas. Não tem vida própria. Não é o Espiritismo que está dizendo isso, só não. Pode perguntar, pode pegar a obra de pesquisa do Dr. Nilan, e ele estava lá dizendo que o que mantém um corpo biológico vivo é um campo de energia. E para nós é o Espírito. E através do perispírito, modelo organizador biológico, vitaliza a estrutura biológica. Quando dele se separa, acontece o fenômeno da morte do corpo físico. Da consciência, não. Da energia, não. A energia não se destrói. E você é essa energia. Para entender esse processo de ação e reação, entendi eu, pesquisando em casa, pensando, eu preciso passar por toda essa construção. Passaria mais devagar se tivesse nossas 4 horas, 8 horas para trabalhar. Então, vamos passando, aí cada um pega o livro dos Espíritos, na instituição, se reúne, discute, pergunta e tal, para aprofundar esse material que nós estamos a trabalhar. Pega a evolução dos mundos. Agora, se pegar a evolução em 2 mundos, tem que comprar outro livro, senão não entende. Elucidações para a evolução em 2 mundos. E a gente, quando vai para a evolução dos mundos, não entende nada. Aí compra elucidações para a evolução em 2 mundos, junta os dois para entender. Lá, em Evolução em 2 mundos, como eu disse ontem, tem a revelação de que célula tem memória. Tanto a física como as células do perispírito eletroeletrônica. Elas conversam entre si, conversam entre aspas. Elas trocam informações. Células do sistema nervoso central conversa com as células do sistema imunológico. E dependendo dessa conversa, você tem uma baixa no seu sistema imunológico, seu organismo deixa de fabricar imunoglobulina. Deixa de fabricar imunoglobulina, sua imunidade baixa, alguém gripa lá mas fica gripado lá na porta, você adoece aqui. Porque o seu sistema imunológico foi atingido. Como? De que forma? Está lá em Evolução dos Mundos, 1958. Ok. Haveria assim 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Pode colocar. Sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Existem 3 coisas. Essas 3 coisas são o princípio de tudo que existe. A Trindade Universal.
Mas, ao elemento material, é necessário juntar o fluido universal que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Os senhores sabem que os espíritos chamam essa estrutura também hausto corpuscular de Deus. Está lá em Evolução dos Mundos. Essa estrutura de onde tudo no universo se forma. Tudo em todos os modos que você possa imaginar, em todas as estruturas que você possa imaginar. Essa estrutura de trilogia. No livro dos Espíritos você vai lá encontrar os Espíritos dizendo que é preciso intelectualizar a matéria. Isso dá-se através do Espírito. Essa intelectualização que a ciência está começando a pesquisar, de informações, de leitura, de armazenamento, de estruturas das células físicas e do perispírito. Encantador, encantador. Quando nós temos a felicidade de juntos nos encontrarmos nessa viagem, nessa busca, nessa pesquisa, nasce automaticamente uma profunda reverência a Deus. Profunda reverência no nosso coração. O Pai de infinito amor, de infinita bondade. Esse Deus que ainda não foi descoberto pelos homens, apesar da vinda de Jesus ao planeta Terra, e a nossa ignorância não conseguiu compreender, não conseguiu entender. Esse Pai, toda essa estrutura, e olha, quem está falando para vocês é semi-analfabeto nessas coisas. Quando eu vejo os luminosos do pensamento espírita falar, olhando assim, meu Deus, que coisa linda, quanta ignorância da nossa estrutura. Cada vez mais que aproxima-se de nós o conhecimento, mais reconhecemos a nossa ignorância. Esse Pai infinitamente bom. A vida tem outro sentido. Vai ter que aprender a falar. Vai ter. Aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a pensar, aprender a sentir. Falar retamente, ouvir retamente, sentir retamente, pensar retamente, meditar retamente. Um programa revolucionário. Revolucionário. Para ter saúde. Para ser saudável, mesmo vivendo ainda num planeta de transição, de expiação e de provas. Aqui e agora. É claro. Cristianismo, você vai chegar no planeta Terra. Por favor. Deus proporcionou a todos os homens os meios de serem solenes. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem, os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Este planeta não está ao léu, não. Esses 30 bilhões de espíritos terráqueos são 30 bilhões, segundo o mundo dos espíritos. Estamos completando agora 7 bilhões de espíritos reencarnados, segundo as pesquisas da ONU. 7 bilhões. E temos 23 na psicosfera da Terra, em várias regiões onde o seu universo de consciência os coloca. Uns em cidades espirituais de nível de beleza e outros em regiões terríveis que se permitiram construir-se para lá e viver. Pede-se as obras de pesquisa, pede-se libertação. Uma das monumentais 16 obras, agora você vai ver, não lembro isso. A sociedade espírita tem a obrigação de ler André Luiz. Todas as obras, ao menos uma vez. E, se possível, dentro das instituições, coloque cursos de estudo da obra do André Luiz, como Allan Kardec recomendou na introdução que eu trouxe. Com esse estudo sério, pela continuidade de seriedade, para sairmos, para entendermos, para compreendermos. Eu não posso compreender mediação e reação se eu não tiver antes bases para entender a justiça dentro da lei, causa e ação e reação, dentro, causa e efeito. Essa construção
Como se faz essa percepção da estrutura de homem de bem? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lá você tem o que é um homem de bem. O professor Vivaio, pedagogicamente, quando ele termina de receber os espíritos, o que é um homem de bem, aí ele escreve os bons espíritos. É a mensagem seguinte, é o estudo seguinte da construção desse homem de si. O homem de bem deixa de ser fisiológico, do pescoço para baixo. Os humanos são fisiológicos, do pescoço para baixo, já que eles não tiveram uma construção ética. Joana de Ângeles diz que essa sociedade que vai se aproximar da Terra vai sair do homem fisiológico e lançá-lo no noéticos. É a sociedade que está se aproximando do planeta Terra, vindo morar aqui. Este século XXI vai receber de esferas mais evoluídas da estrela Alcione, segundo Joana de Ângeles, uma legião de espíritos inteligentes e moralizados para contribuir com Jesus nessa revolução. E alguns milhões de internatos desencarnarão e não reencarnarão mais no planeta Terra. Serão transferidos para planetas inferiores, onde lá vão contribuir para a evolução do planeta. Isso está sendo dito pelas obras do Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Manuel Flamengo de Miranda e alguns outros. Essa é a estrutura para compreender a estrutura da lei divina. Precisamos mudar vidas. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, o princípio anterior. Temos para ele? Não, pode voltar. Isso. Dessa estrutura, diz o professor Vivaio, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. A bênção, a misericórdia, a justiça de Deus, dentro das leis, que daqui a pouco os senhores já sabem, mas eu vou recordar com vocês, daqui a pouco, dessa estrutura dessas leis. Pode passar. Pode colocar o passo. Onde está escrita a lei de Deus? Aonde? De que forma os humanos percebem que esta lei universal, a lei de Deus, está em nós, aí, na consciência. E o que é consciência? Nós temos um seminário, 4, 5 horas, com o título A Conquista da Consciência ante o Conhecimento Espírita. Você imagina, em todo esse tempo de minha carreira, tentar aprofundar o que é consciência. Como é que ela acontece? Como é que você sai dos instintos do universo animal para adquirir pensamento contínuo que dá-se quando você chega ao universo hominal, à estrutura hominal? Como se faz a construção dessa consciência, já que, dizem os Espíritos, a lei de Deus está na consciência. Trabalhando o universo de si, trabalhando o universo de energia, você vai então perceber aquilo que nós trabalhamos ontem com vocês aqui. A impossibilidade da formatação do pensamento, daqui a pouco vou falar de novo, do cérebro. A consciência não está presente no cérebro. Estrutura química não elabora a consciência. A sociedade do futuro vai investir muito em pesquisa para que se trate de uma medicina para a consciência. Entender esse processo
Você, espírito, vitalizando essa estrutura orgânica, construiu o universo de consciência. Desde o primeiro momento da sua experiência biológica para os dias de hoje. Alguns amigos dizem que fizeram 10 anos de crítica à obra de Joana de Ângeles. Botavam papel no bolso de Edivaldo, escreviam carta naquela época para ele, e-mails para ele, criticando o nível de trazer a mensagem que a nobre educadora Joana de Ângeles mandou para nós. Geraldo Campete e Paulo Ricardo, dois espíritas estudiosos da proposta de Joana também, elaboraram um livro chamado Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo. Naquela época, quando eles escreveram, eram 12 livros. Ele colocou em ordem alfabética os temas do livro. Para quem fica pesquisando, é excelente. Eu quero saber aonde tem, nas primeiras 12 obras de Joana, assuntos, pesquisa sobre o amor. É só ir no livro de Paulo Ricardo, de Geraldo Campete e Paulo Ricardo, abrir o Verbete Amor e encontro todo o material de pesquisa lá. Na introdução da obra, ela disse assim: tenho recebido nos últimos 10 anos a crítica das pessoas com relação ao projeto apresentado, dizendo que é complexo, dizendo que é difícil, dizendo que a linguagem é complexa. Eu não estou dizendo textualmente, porque é muito mais bonito do que eu estou dizendo. Ela escreveu. Aí ela diz: não esqueçamos que a doutrina dos Espíritos é uma obra a ser apresentada em nível cultural de beleza. Quem vive nessa estrutura de reclamar, se fica na cadeira, é porque não tem o hábito de estudar. Foi forte, foi? Claro. À medida que você inicia-se nessa proposta psicológica profunda, que é o Espiritismo, vai exigir de você mudança de nível de consciência. Palavras dela. Então, essa estrutura de nível de consciência se fará pela educação. Não essa educação que faz a cultura do homem instruído, culto, mas a educação que forma homens de bem. Palavras de Allan Kardec, em resposta, após Fedel responder a questão 917 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec escreve isso. Lá, o professor Ripar está estudando o egoísmo, 913, 14, 15, 16 e 17. Ele pergunta aos espíritos qual é o maior de todos os vícios humanos. E os espíritos respondem: o egoísmo. Ele é responsável por todas as misérias morais do homem. E sai a partir daí fazendo uma monumental construção sobre o egoísmo. Diz: se quisermos ver um dia na terra justiça, amor e caridade, enquanto houver o egoísmo no psiquismo do homem, não teremos isso. Canta o material que ele faz em discurso. Então está aí na lei de Deus, na consciência. É por isso que o que vai para aqui não tem jeito de apagar. Toda e qualquer emoção enviada para a consciência não pode ser deletada. É impossível apagar emoção. Augusto Cury chama isso de RAM, registro automático de memória. Registro automático de memória, quando dá-se, é para a eternidade. É por isso que você não pode perdoar esquecendo. Coitado de você. Se disseram a você: oh meu irmão, esqueça o mal que aquela pessoa fez para você, a chance de esquecer é zero. Não pode não. A estrutura psíquica profunda não deixa. Toda vez que você se lembrar de Lourenço que fez uma maldade a você, você se lembra.